Então, bom dia a todos. Nós fazemos uma sequência de reuniões que nós estamos analisando os entraves do programa de transplante brasileiro. Tem sido organizado com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, com a doutora Luciana Haddad, que é presidente da associação, o Walter Garcia, que tem um histórico enorme na organização do transplante brasileiro, e comemorando também os 25 anos do Hospital do Rim. Hoje nós vamos discutir legislação de transplante. Nós convidamos Tadeu Tomé, que é do Departamento de Coordenação de Transplantes da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Ele é enfermeiro, graduado em 1999 pela PUC, e está com um mestrado em andamento, como eu brinquei com ele aqui, sempre mestrado e doutorado estão no gerúndio, em andamento. Obrigado, Tadeu, mais uma vez pela sua presença, e também parabéns pela sua história, assim, de quase 25 anos na organização do sistema de transplante brasileiro. Muito obrigado por você, mais uma vez. Obrigado, professor. Eu que agradeço aí o convite. É uma honra muito grande poder estar conversando com vocês nesse grupo. Como eu falei para o professor, são reuniões que vocês consolidaram nos últimos anos, né, doutor Lúcio? E todo mundo tem prestigiado, né? Acho que essas discussões são muito importantes. Então, muito obrigado pelo convite, professor. Aqui só, né, já falamos, reiterando a solidariedade aí ao povo rio-grandense do Sul, tudo isso, e um momento para a gente refletir, né, o que a gente pode ajudar, né? Obviamente, como a doutora Luciana começou falando, a ideia não é aqui a gente descrever toda a legislação, porque ela é muito extensa, né, são muitos anos de leis, decretos, portarias. A ideia principal é colocar aquelas que a gente vai usar no nosso dia a dia, quais são as regras atuais que a gente tem na transplantação, na doação de órgãos e tecidos, mais focados em órgãos e tecidos, pouco em células, obviamente, por conta de que é um outro universo, né? Trazendo aqui um pouco da ordem cronológica dessa legislação, e a discussão mais voltada para a estrutura e alguns pontos, vamos dizer assim, nevrálgicos das regras, dessas regulamentações. Não dá, porque como essas legislações, elas acabam estruturando tudo, se a gente for falar do que diz cada legislação a fundo, a gente tem que passar aqui um curso e não só uma reunião de alguns minutos, né? E, por último, acho que é o que vai ser também interessante, que a gente já começou falando com o professor, são algumas perspectivas, o que a gente pode fazer para melhorar esse processo, quais são os pontos que a gente pode precisar rever. Então, eu gostaria de começar falando que o transplante, ele é um procedimento cirúrgico que envolve pré, pós, e o segmento, o intratransplante, né? E é um evento, né, uma modalidade médica que você tem diversas visões, né? Então, uma visão do paciente, do receptor, tal, ou do doador vivo, é diferente da percepção do transplante do familiar ou do doador falecido, que é diferente da visão do governo federal, do direito médico, da medicina suplementar, né, que tem tantos entraves, tantas judicializações acontecendo. É diferente da visão dos hospitais, dos próprios médicos e da população em geral. Então, nós temos aqui um ambiente muito complexo, com diferentes visões, diferentes percepções e, por que não falar também, diferentes interesses relacionados a esse assunto. E quando a gente fala disso tudo, a gente tem que entender que todas essas visões, todos esses stakeholders, vamos dizer assim, devem estar baseados nos princípios éticos e bioéticos. E se a gente considerar a ética como normativa, deontológica, ou seja, aquela de cumprimento das regras escritas, né, de cumprir a legislação, e se considerarmos a bioética como mais tolerante, levando em conta o contexto que foi feito, eu lembro muito bem, professor, quando o professor Silvano fez o primeiro transplante intervivos e colocou uma pessoa saudável, né, num centro cirúrgico, para fazer a hepatectomia para um transplante intervivos. Isso foi duramente criticado pela comunidade científica internacional, mas pelo princípio bioético de fazer o bem para aquele indivíduo que está sendo receber, justificou o risco para esse doador, né?
Então, acho que por isso que esse slide mostra que a doação e o transplante, o tempo todo, ele está nesses campos, entre a ética e a bioética. A gente não consegue parar o avanço científico de novas modalidades de transplante por conta de falta de legislação. Na verdade, a legislação ela vem na história acompanhando o desenvolvimento da atividade médica, né, do transplante. Aqui, o grande diferencial, se você tem um paciente com uma indicação cirúrgica, que tem uma conduta cirúrgica, então esse tratamento envolve uma relação entre o paciente, o médico e o hospital, que tem os riscos basais, que tem riscos jurídicos, riscos clínicos, riscos sociais, mas são os basais. Se você tem um paciente que precisa de um transplante, você tem uma relação que, além daquela basal médico, paciente, hospital, envolve um terceiro, que esse que é o grande tema, que envolve a responsabilidade com o enxerto ou com os terceiros, no caso do doador vivo. Então, a gente imagina que o transplante, qual que é o maior objetivo? É a melhor aplicação de um recurso público e escasso, né, no caso do doador falecido, ou justificar o risco do doador vivo. Né? Goldin, em 2001, já mostrava esse slide dizendo que toda ação, né, que a gente faz, ela é justificada pela ética, né, para fazer o bem, e pelas regras ou deveres da moral, né, e cultura de um povo. Então, a gente vê que o que era interessante no transplante no país é que todas essas atividades de doação, transplante, são todas elas regulamentadas. E nós vamos ver que são bem regulamentadas. Não significa que não precisa de melhorias, de avanços, mas elas são muito bem regulamentadas. E só para a gente saber, as leis, elas são sempre feitas pelo Poder Legislativo, ela tem um caráter mais abstrato, mais genérico, e os decretos e portarias, eles são, na verdade, meios de você operacionalizar a lei. Então, a lei fala para fazer o transplante, então o decreto e a portaria fala como fazer o transplante. Por isso que mudam-se muito mais portarias, instruções normativas, e poucas vezes mudam-se nas leis. A nossa lei, por exemplo, do transplante de 9434, de 97, permanece até hoje. Né? E, obviamente, todas elas dentro da nossa Constituição Federal. E tudo isso não pode deixar de levar em consideração a moral e cultura de um povo. Né? Então, depois o doutor Reginaldo pode até comentar lá em Dubai como é, mas, por exemplo, no Brasil aqui, lembra daquela lei que teve da doação presumida, que todo mundo era presumidamente um potencial doador, se tivesse morte cefálica. Por que não deu certo? Porque a lei falava isso, mas ela ficou acima, ficou fora, vamos dizer assim, da cultura do nosso povo, que ainda não estava preparado para esse tipo de legislação. E o efeito dela foi ao contrário do que a gente imaginava. Por isso, essa questão, essa importância. Então, no Brasil, como todo mundo, na década de 60 foi um grande avanço para o mundo em relação aos transplantes. Então, o Brasil começou em Porto Alegre em 38 com o transplante de córnea, o primeiro transplante no país, 64 de rim, 65 também de rim aqui na USP, e 68 tivemos aí o rim doador falecido, coração, fígado, intestino, pâncreas, e todos esses transplantes aconteceram dentro dos princípios bioéticos, porque até então nós não tínhamos uma legislação no país que regulasse, que orientasse, determinasse as regras para a execução do transplante. Né? O Dr. Reginaldo falou na outra apresentação dele aqui, numa outra reunião, com relação aos diagnósticos de mortes cefálicas que eram feitos antes da nossa resolução do CFM. Obviamente, foram feitos diagnósticos feitos por especialistas, por médicos, assim, não tem nenhuma dúvida disso, mas com qual documento, com qual diretriz, com qual guideline? Então, a gente sempre trabalhou, até então, com os aspectos bioéticos. Né? Mas, nesse mesmo ano, acho que por conta desse avanço do transplante, o presidente Costa e Silva fez a primeira lei dos transplantes, a 5479, que foi revogada 2 vezes, né? E a última agora em 97. Mas naquele ano já falava sobre gratuidade, já falava sobre doação após o diagnóstico incontestável de morte, né? A autorização para doação, que só podia ser feita a doação mediante autorização, já se falava no doador vivo, né? E dava algumas sanções muito embrionárias, muito
primárias, mas já foi o arcabouço para as próximas. E em 94, a Lei 9434, em 1997, foi nosso grande marco, nosso grande milestone, que nós temos essa legislação até hoje. Obviamente, várias cláusulas, artigos foram modificados, mas ela ainda é vigente e fala explicitamente sobre gratuidade e qual que é o grande avanço, a lista única de espera. Antes de 97, todos vocês sabem que a alocação dos órgãos era feita pelos próprios médicos transplantadores, né? E hoje, se a gente for analisar como era feita antes, a gente vai ver um monte de conflito ético. O médico que faz o transplante ia fazer a busca ativa nos hospitais, nas emergências, para saber se alguém estava evoluindo para a morte cefálica, estava rebaixando o Glasgow, antes de ter o diagnóstico. Então, o médico transplantador apoiava, muitas vezes, o diagnóstico da morte cefálica, para depois ter a extração, e aquele órgão, ele falava qual paciente que era dele, que precisava mais, então ele que escolhia. Isso causa espanto para a gente hoje, mas na época era o que existia e era o avanço, né? As listas foram com papéis pregados no mural na Secretaria da Saúde, e com a Lei 9434, da noite para o dia, né? Por isso que vê que é possível fazer mudança, nós conseguimos uma transformação gigantesca e mostrou tudo que é o Brasil hoje, essa organização que a gente tem visto, né? Então, falou sobre os credenciamentos dos hospitais, sobre doação após a morte encefálica, então usa-se a palavra morte cefálica, e essa notificação da morte cefálica ela é compulsória, fala sobre doadores vivos, falou um pouco aí sobre a doação presumida, que foi uma tentativa boa, bem intencionada, porque muitas famílias não doavam os órgãos porque não se tinha o conhecimento se aquela pessoa em vida era favorável ou não. Então, na tentativa de sanar esse problema, diminuir a recusa por desconhecimento da informação, vamos colocar a lei da doação presumida, mas o povo ainda não foi preparado, e todo mundo aqui tem uma história para contar dessa questão da doação presumida. Os números, tem um gráfico, até que o doutor Lúcio aqui no Hospital do Rim fala, a queda de 33% das doações, aqui acho que na OPA, Vanessa, não lembro bem, enfim. E aí, no ano seguinte, já teve a medida provisória, e depois a gente teve a volta da doação consentida, que é o que a gente tem hoje, que precisa da família assinar. Mas quantos de vocês, já numa conversa informal, eu tenho RG, eu tenho a carteira de motorista, eu tenho o cartãozinho da doação, ainda as pessoas não estão totalmente sabendo que esses documentos não têm validade. O que importa é a família saber na hora do óbito, né, do familiar. Fala sobre crimes e sanções, situações especiais, e neste ano nós fizemos 2.014 transplantes, tinham menos de 500 doadores falecidos. Então, olha só o quanto que a gente já evoluiu hoje, com quase 10 mil transplantes sendo feitos anualmente, né? Aqui fala o decreto, olha, ele vai operacionalizar a lei falando da escolha mandatória da carteira de identidade, né? E que aí o decreto 2268 veio para também operacionalizar a lei de 9434, e que aí ele descreve em detalhes a estrutura do Sistema Nacional do Transplante, o credenciamento, fala sobre tudo o que a lei citou no macro. Então, essa é a estrutura que nós temos hoje, basicamente 3 esferas: a esfera federal, que é no Ministério. Dentro do Ministério existem várias secretarias relacionadas à área da saúde, e tem uma que chama Secretaria de Atenção Especializada e Temática, né? Não, e temática não, Secretaria de Atenção Especializada, que é o SAES. Embaixo do SAES tem vários departamentos, e um deles é Departamento de Atenção Especializada e Temática. O SNT, que é a Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplante, fica embaixo dessa caixinha dentro da ET. Então, o coordenador nacional responde para o diretor da ET, que responde para o secretário de atenção, que responde para o ministro. Então, existe uma cadeia de comando, e que ali saem todas as nossas diretrizes, né? Aí tem a assessoria de câmera técnica, do GAI, nós temos o Sistema Estadual de Transplante, que o escritório para operacionalizar o Sistema Estadual de Transplante chama Central Estadual de Transplante, ou, como a gente ouve, Central
de notificação das mortes cefálicas, captação e distribuição de órgãos, CNCDO. Então, quando vocês ouvirem CNCDO ou Central do Transplante, é a mesma coisa. Junto com a Central do Transplante, tem os laboratórios clínicos, né, de histocompatibilidade, os bancos de tecidos e de medula, os hospitais e as equipes de transplante, as próprias clínicas de diálise, todos esses formam o Sistema Estadual do Transplante. E no nível local, como o professor Medina falou agora há pouco, onde acontece a busca ativa da doação de órgãos, onde é feita a conversa com a família, é feita a doação, ou é feito o transplante, e a nível local são os hospitais que possuem esta comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplante. Essa CIDOT, ela tem que existir se o hospital fizer ou não transplante, né? Se fizer transplante, ela vai gerir doação e transplante. Se não fizer, somente doação. As centrais estaduais de transplante, nós temos aqui algumas atribuições contempladas nesse decreto, né, que é a gestão da lista única de espera. Então, a gestão é feita a nível estadual, né? Receber as notificações dos óbitos, né? Critérios de distribuição da alocação dos enxertos, então um sistema que é feito para isso, o segmento pós-transplante, o credenciamento de hospitais, equipes e dos bancos, e também o Ministério Público está dentro da Central do Transplante, e porque a Central tem que fazer as comunicações das ilicitudes. Então, a gente sempre tem esbarrando com alguma situação que não está correta, e aí envolve o Ministério Público. Isso mostra a seriedade, a transparência do processo, e que todos os casos, eles são auditados, vamos dizer assim. 100% dos transplantes que acontecem tem a intervenção, a visualização do Ministério Público. Isso é muito importante. Então, a central centraliza informações dos doadores e dos transplantados, né? Um hospital que vai fazer transplante inscreve na lista e fica aqui aguardando no sistema. Quando tem uma doação, os dados são imputados e a compatibilidade, a questão da lista de quem são os potenciais receptores são dados via um sistema. E não tem intervenção humana, que isso é o mais legal. E, além disso, o próprio interessado, que é o paciente que está na fila, tem o poder de auditar o andar da fila. Então, ele mesmo, obviamente, nem todo mundo tem internet no país, mas a grande maioria tem. É só acessar e você vê o andar da fila, ou seja, o próprio paciente tem acesso ao seu prontuário. Isso faz com que o nosso sistema brasileiro de transplante seja aí algo elogiado, muitas vezes copiado por muitos outros países. Então, aqui é só mais título de curiosidade, né? Então, a medida provisória, em 97, a lei e os decretos falaram da doação presumida, mas as equipes médicas não ficavam confortáveis em retirar órgãos, em doar os órgãos, sem o consentimento da família, porque eles entendiam que, embora a lei fosse a favor, mas era uma situação muito ruim, porque as pessoas ainda não estavam preparadas para isso. Então, teve 2 medidas provisórias e, em 2001, teve uma lei, porque aí a lei tem o poder de anular outra lei, que alterou o dispositivo e voltou à doação consentida. Então, isso foi uma lição que a gente aprende, e, obviamente, a gente sempre, na BTO, a gente esbarra com essas discussões de voltar isso ou não. Eu acho que já se passaram tantos anos, né, 20 e poucos anos, e eu acho que a gente merece sempre refletir sobre o que deve fazer para aumentar isso, né, as doações. Existem vários consensos da Organização Mundial da Saúde, da ONU, sobre contra o tráfico, exploração, né, de órgãos. Em 2008, teve um comitê, acho que o Dr. Walter participou, né, Dr. Walter, desse comitê, dessa cúpula, em Istambul, e que teve essa declaração em 2008 contra esse tipo de atividade que possa ter coação, tráfico, venda, comércio de órgãos para transplante. E o governo federal nosso emitiu uma nota em 2010, observando esses preceitos, repudiando qualquer tipo de tráfico de pessoas, turismo de transplante, e colaborando com o esforço nacional para que isso não aconteça. Em 2008,
tivemos uma consulta pública, na época a doutora Rosana Notten, na Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes, emitiu o regulamento técnico que atualizaria todo o decreto 2268, atualizaria a própria lei, mas não tem poder de revogar lei nem decreto. Então ele fez foi um regulamento que em 2009 foi lançado e que falou sobre a estrutura do funcionamento do Sistema Nacional de Transplante, dos credenciamentos, das OPOS, das CIDOTs, né, autorização de equipes especializadas, da lista única, e ali na seção 6, cada órgão tem um módulo e onde é explorado clinicamente os critérios de alocação, de inscrição na lista, enfim, banco de tecidos. Então, foi um regulamento muito completinho e que nos ajudou muito na época. E foi revogado só em 2017, pela Portaria de Consolidação 4, que nós comentamos agora, e que já fazem aí 7 anos que a gente precisa fazer esta revisão. Em mesmo 2009, no mesmo ano, teve a instituição do Plano Nacional de Implantação das Organizações de Procura de Órgãos, até então São Paulo, que possuía, Paraná, acho que Minas Gerais, e aí, a partir disso, todos os estados puderam instituir essas OPOS, com remuneração respectiva para cada OPO implantada, né? Em 2001 foi feita a primeira tabela de remuneração dos transplantes, mas foi atualizada em 2010 com as portarias 510 e 511, que foi o último reajuste, mas entenda o reajuste como valor taxado, tabelado para cada procedimento da doação de órgãos. Então, conversa com a família, diagnóstico clínico da morte cefálica, diagnóstico gráfico, extração de córnea, nefrectomia, hepatectomia. Então, cada procedimento tem um valor e foi o último ajuste em 2010. Depois disso, nós tivemos algumas outras legislações que contribuíram com o incremento financeiro, mas não mudando o valor da tabela, e sim o valor percentual pago em cima daquela tabela. A primeira dela, na gestão do Dr. Éder, no SNT, 2012, teve a portaria 845, que fala sobre né, Dr. Lúcio, um embrião de meritocracia. Ele fez o quê? Ele restringiu, ele regulou o número de campanhas de doação de medula óssea, porque cada vez que você tinha uma campanha de doação de medula óssea, é caro para fazer a tipificação HLA daqueles doadores que ficam guardados num banco. E o Brasil cresceu muito. O banco o redome do Brasil é muito grande. Antigamente a gente importava a medula e hoje a gente exporta. E com este aumento, gastava-se muito dinheiro com os laboratórios da HLA para fazer essa tipificação. E com poucos transplantes, quer dizer, o impacto disso não era efetivo no ponto de vista de gerar muitos transplantes de medula. Então, ele regulou essas campanhas, não suspendeu, ele só regulou, mas esse dinheiro que teve, ele aplicou dando um incremento de 30% a 60% em hospitais que faziam uma modalidade de transplante, faziam duas, ou fazia a medula, o heterólogo, que é mais complexo. Então, foi um princípio de meritocracia. Não via resultado, não via volume, era só a existência ou não de um programa, de uma modalidade a mais de transplante de órgão sólido, né? Em 2016, nós tivemos o decreto do presidente Michel Temer, autorizando a Força Aérea Brasileira a ajudar nos transportes de órgãos entre os estados no país, e foram, de lá para cá, 2.000 órgãos transportados, né? E a gente sabe que nem todos transplantados, mas a grande maioria sim, em 1.800 missões realizadas. Isso somente da Força Aérea Brasileira. Se a gente computar os transportes da aviação civil, das companhias aéreas, são quase 200 por mês. No último ano foram 200 por mês. Metade de órgãos e metade de tecidos. Então, a importância da Força Aérea e da ANAC para o transplante de órgãos merece o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento, né? A Portaria de Consolidação 4, como toda a Portaria de Consolidação, ela não é específica do transplante. Ela reuniu todas as áreas de saúde do Ministério e colocaram numa só. Então, a regulamento técnico
na 2.600, que era uma portaria exclusiva para o transplante e para a doação, agora vira um anexo. Então, nós somos um anexo da portaria de consolidação. É a vigente, ela mantém o mesmo texto da 2.600, colocou uma outra coisa a mais com relação ao neonato anencéfalo, colocou alguma coisa do estrangeiro diferente, mas no seu grande texto para os órgãos, para a gestão de alocação, foi a mesma coisa. Então, se alguém for referenciar em trabalhos, em protocolos, a questão dos órgãos, nós temos que referenciar esta portaria, que é de consolidação 4 de 2017. Tá? E incluiu também a rede Brasil Cor, que é uma rede nacional de bancos de sangue de cordão umbilical e placentário. Então, para a gente ter uma ideia, que é a mesma 2.600, só que agora a consolidação 4, fala lá sobre que o órgão central vai ser a coordenação geral do Sistema Nacional de Transplantes. Fala que vai ter assistência do grupo de assessoramento estratégico. Então, fala quais são as atribuições desse GAI, quais são as composições dos representantes, fala sobre a assessoria técnica das câmaras técnicas nacionais, porque o coordenador geral do Sistema Nacional de Transplante é um executivo médico que está à frente de todas essas questões que envolvem o transplante no país, mas muitas vezes esse médico, obviamente, ele não vai saber, ele não é especialista em todas as áreas. Então, ele precisa ser assessorado por estas câmaras técnicas, feitas por professores, por transplantadores renomados no país, e que dão assistência tanto na legislação, para alterar uma portaria relacionada àquele transplante, àquele órgão, ou, por exemplo, nos casos em que um paciente tem uma condição clínica borderline, ou seja, eu tenho um critério para transplante, mas está limítrofe ou está um pouquinho fora. Então, essas discussões, elas saem da equipe médica, vão para a Câmara Técnica Estadual, do estado que está aquela equipe, e se acaso tiver dúvida, sobe para a nacional e lá é resolvido, né? Então, nós temos as câmaras técnicas de doação, de transplante de órgãos, de cada órgão, de cada tecido, células, de histocompatibilidade e de ética/pesquisa. Isso é muito importante. Nós temos a Central Nacional de Transplante, então não confunda SNT, que é o Sistema Nacional de Transplante, que é tudo isso que a gente tem, que é coordenado pela CGSNT, que é a Coordenação Geral, e nós temos a CNT, que é a Central Nacional. É como se fosse uma central estadual, só que cuida dos acessos interestaduais de órgãos. Então, São Paulo tem um coração aqui que ninguém vai aproveitar, que ninguém tem um receptor compatível, que é difícil, né? Mas esse órgão não é para ser descartado. Ele vai ser conversado com a Central Nacional e a Central Nacional vai distribuir no país, conforme a linha seguinte ali, uma organização macro-regional. Então, o país é dividido em 5 macro-regiões. Cada região tem um grupo de estados e que quando aquele órgão de um estado vai ser oferecido para outro, segue o padrão desta macro-regional para depois ir para uma outra. Um dos motivos disso, para vocês entenderem como nós estamos um país continental, é a malha aérea. Então, São Paulo, o avião, todo estado sai e chega aqui em São Paulo. Mas se você pega uma região centro-oeste ou norte, às vezes um estado vizinho, a malha aérea para aquele órgão chegar lá demora quase um dia. Ele vai parando, quicando em outros estados. Então, tudo isso é levado em conta no quesito. Mas, mesmo assim, a gente vê que falta equipes de transplante, centro de transplantes, que é que a gente discutiu no comecinho, né? Temos aí as coordenações estaduais, que estão abaixo das secretarias de saúde, e aí construiu um comitê estratégico para o desenvolvimento de equipes de captação. Então, basicamente, se vocês forem ler essa parte, é extensa, mas é muito detalhada para cada entidade. Aqui fala sobre a OPO também, fala sobre a hierarquia da OPO, então lembra que nesse organograma a gente tem aqui nessa caixinha, fala sobre a área de abrangência das OPOs, fala que a OPO não vai participar da alocação, realmente ela viabiliza as doações, fala sobre composição de membros, as atribuições. Então, vamos lá, artigo 22 da seção 1, do capítulo 3, vocês têm tudo sobre
as OPOS. E mesma coisa sobre as CIDOTs. As CIDOTs são obrigatórias hoje, a regra fala em alguns hospitais que tenham o seguinte perfil. O ES é estabelecimento de saúde. Então, a CIDOT 1 é do estabelecimento com até 200 óbitos por ano, leitos para ventilação mecânica e profissionais da área de UTI ou neuro. Então, se eu tenho essa característica, esse hospital tem uma CIDOT caracterizada como 1. A CIDOT 2 também tem lá a área de referência e trauma, neuro, menos de 1.000 óbitos, né, não oncológicos, com 200 a 1.000 óbitos por ano. Né? E a 3, estabelecimento de saúde não oncológico, com mais de 1.000 óbitos por ano, ou pelo menos um programa de transplante. A gente entende que muitas dessas CIDOTs, elas estão formadas em estatutos somente no papel. Então, a central de transplante tem um controle importante para que, quando um hospital for pedir credenciamento da sua UTI ou alguma melhoria para a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde vai investigar os indicadores, a performance daquela CIDOT. Então, é uma maneira que a gente tem para incentivar e cobrar dos hospitais, dos diretores clínicos desses hospitais, o funcionamento da CIDOT. Dentro do organograma do hospital, a CIDOT ela fica abaixo da diretoria clínica, né? Eu não conheço algumas que tenha sobre outra diretoria, mas se vocês tiverem, acho que é legal a gente discutir. Aqui fala do papel também das CIDOTs, então, cuidar do protocolo da doação, viabilizar o doador, acolhimento das famílias, fazer a gestão, fazer a educação. Então, tem vários papéis descritos em muitos itens relacionados a isso. Então, o artigo 16 tem essas atribuições resumidas. E lembrando que a CIDOT, ela tem essa última legislação, mas ela foi criada lá em 2000, com a Portaria 905, ela foi alterada em 2005, teve uma outra portaria de indicadores de 2006, e agora essa de consolidação 4 de 2017 fala tudo sobre o que ela tem que fazer, a composição, etc. Então, a gente entende que a doação de órgãos ela acontece dentro do hospital, sob a gestão, supervisão de uma CIDOT, né, que está numa área de abrangência da OPO, que está sob o sistema estadual de transplante, operacionalizado pelas centrais de transplante, e tudo isso faz parte do nosso Sistema Nacional de Transplante. Então, nós aqui somos SNT, né? E a coordenação lá é CG-SNT, que é a Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplante. Fala também sobre a autorização de equipes, ou seja, só pode fazer transplante no país o hospital e a equipe que tiver credenciada. Então, virou, mexeu, as pessoas perguntam, quais são os critérios para credenciar a equipe? Que documento que precisa? É certidão negativa de infração ética, título de especialista, a experiência comprovada num serviço renomado em transplante de órgãos. E aí você tem todos esses documentos e essas diretrizes por coração. Quais médicos eu tenho que ter? Tem que ter um cirurgião torácico, tem que ter 2 cardiologistas, um anestesista. Para o fígado, tem que ter um hepatologista, tem que ter um cirurgião geral. Todas essas normas estão no anexo 20, não, no anexo 1, perdão. Não, ao contrário, no anexo 20 mesmo, dentro do anexo 1. É porque, lembra, a consolidação, nós viramos um anexo, que é o anexo 1. Nesse anexo 1 tem o anexo 20, onde estão, para cada órgão, para cada tecido, quais são os critérios. Fala da lista única, da nacionalidade, fala o nome correto, é o cadastro técnico único, né? A gente fala lista única para facilitar para a população, mas o nome correto é cadastro, porque tem sujeito a critérios clínicos, né? Cada um dele. Sobre a exclusividade de cada central, eu não posso estar inscrito em várias centrais estaduais de transplante. Eu posso me inscrever em todas elas, desde que eu saia da anterior. Eu posso estar inscrito sempre em uma, mas eu não posso estar em várias, né? E as responsabilidades das equipes. Fala também sobre dados complementares, e quando você inscreve um paciente, você vai acabar falando que tipo de doador eu vou aceitar para aquele caso. E isso facilita muito na logística, por conta, muitas vezes, as centrais acabavam fazendo, sei lá, um senhor de 80 anos. Sabidamente, o coração de uma pessoa de 80 anos não é
viável para transplante, mas ela tinha que ser feita a alocação, tinha que ser rodar a lista, que a gente chama, por conta de protocolo. E isso era era ruim, uma aberração, não tinha sentido. Então, com os dados complementares, para cada paciente, eu seleciono um range desse doador falecido, para que quando o sistema seja imputado os dados daquele doador, só vai selecionar os potenciais receptores que tiveram contemplado aquelas características. Creatinina, as enzimas hepáticas, qualquer sorologias, positiva ou negativa, enfim, todas essas questões que a gente vê no doador. E aqui a gente começa a ter uma sequência das regras para cada órgão. Então, a seção 1 lá, módulo de rim, fala sobre critérios de aceito do doador falecido de rim. Fala sobre, no artigo 60, sobre o doador vivo. Quais são os critérios para o doador vivo? Da possibilidade de priorização para esse doador vivo, caso ele venha a desenvolver uma insuficiência renal e precise de um transplante. Fala sobre os doadores vivos não aparentados, que isso é uma grande discussão no país, né? Autorização judicial, comitê de ética, tem que envolver o Ministério Público. Então, existe uma série de medidas para tentar coibir qualquer tipo de prática comercial ou de negociação com a doação de órgãos. Para a inscrição do transplante renal, assim como os outros órgãos, não existe muita subjetividade. Isso que é legal na legislação. Existe a objetividade que está contemplada na portaria. Se não tiver contemplada na portaria, não pode ser inscrito ou deve ser submetido às câmaras técnicas estaduais ou nacionais, como a gente comentou agora há pouco. Então, para o rim, o paciente tem que estar em insuficiência renal crônica, né? Que esteja realizando alguma das modalidades da terapia substitutiva, que apresente depuração de creatinina menor do que 10, ou se tiver 18 anos, menor que 15, né? Ou se for diabético, em tratamento conservador, apresente depuração menor que 15 também. Então, são essas situações que permitem a inscrição de um paciente para o transplante. Por isso que quem faz a indicação, quem inscreve um paciente para transplante, é a equipe transplantadora, a equipe especializada. A gente vê muitos médicos que não são transplantadores indicando o paciente, esse aqui é o caso para o transplante. Quer dizer, ele acha que é um caso para transplante, ele manda para uma equipe, discute-se o caso, e a equipe que, baseada nas portarias, na legislação, que vai decidir se esse caso vai ser inscrito para transplante ou não. Isso para qualquer órgão, não é só para o rim. Né? A seleção é feita, então, pela identidade do sistema ABO e pela histocompatibilidade. Então, são feitas a análise do sistema HLA nos blocos DR, B e A, e quanto menos incompatibilidade tiver entre doador e receptor, mais pontos você acaba gerando para esse paciente e para a decisão da alocação daquele órgão, né? Então, aqui, como a gente comentou agora há pouco, alguns sistemas, por exemplo, haploidênticos, acaba não aparecendo nisso aí, talvez merecesse uma revisão. Mas depois eu gostaria de ouvi-los a respeito disso, né? A pontuação para o transplante renal, o que leva em conta? O tempo de espera, e esse tempo de espera na fórmula é 0,33, é muito tempo, isso que o professor Medina falou no começo da fala, que o peso do tempo de espera na fila, ele é pequeno, ele devia talvez ser maior para contemplar pacientes que estão há muito tempo fazendo diálise, né? A questão da hipersensibilização, a idade, diabetes e a nefrectomia por doação de rim. Critério de urgência para o transplante renal é a iminência da impossibilidade técnica total e permanente para obtenção de acesso para a realização de qualquer modalidade de diálise. Então, se um paciente, por algum motivo, não tiver nenhum acesso, esse paciente tem indicação formal de priorização na fila de espera, né? Esse é o critério. Pâncreas-rim. Então, os critérios gerais de aceito do doador falecido envolvem basicamente a idade e o índice de massa corpórea, né? Para inscrição, sempre o diabetes mellitus, né? Insuficiência renal crônica em diálise ou fase pré-dialítica com depuração menor de creatinina menor que 20, né? Esses são os critérios. A seleção também é feita pela identidade ABO e tempo de espera, seguido da
compatibilidade. Então, por que essa identidade é importante? Porque senão os receptores, os potenciais receptores do grupo O seriam prejudicados, porque como eles são doadores universais, acabam abastecendo os outros grupos sanguíneos, e que o paciente precisava de um O não teria órgão para ele. Por isso que em todos esses órgãos a gente vê primeiro a identidade, e se não tiver, aí vai para a compatibilidade, né? O AB receberia de todo mundo, enfim. Critério de urgência também é a questão da inexistência do acesso para diálise. O módulo de pâncreas isolado, parecido com o de pâncreas-rim, idade, índice e o IMC, a inscrição do transplante isolado de pâncreas, paciente com diabetes tipo 1, insulino dependente, e com a depuração de creatinina maior do que 60, isso para o pâncreas isolado. A seleção, identidade e compatibilidade. E olha que interessante, nesses casos aqui não tem critério de urgência, não tem priorização para o pâncreas isolado. Módulo de fígado, também critérios gerais de aceite de doadores falecidos, praticamente idade, e que tenha uma doença hepática grave e irreversível. A gente sempre ouve falar das cirroses, né? E quando a gente fala da cirrose, nós sempre lembramos da cirrose alcoólica. A grande casuística nossa do país ainda é a hepatite C. É a maior causa de cirrotização e indicação para o transplante. A cirrose alcoólica também, mas existem outras doenças do fígado que não são as fibroses, que são as neoplasias, a hepatite fulminante, síndrome hepatopulmonar, a criptogênica, muito em moda hoje a NASH, né, que é a cirrose por doença gordurosa não alcoólica. Enfim, temos várias aí, uma lista de doenças metabólicas, inclusive, né? Aquelas de origem dos descendentes de portugueses, ao PAF, e que indicam formalmente a inscrição desse paciente na fila. E não só a existência da cirrose, ela tem que estar num grau de maturidade compatível, porque, como todo transplante, vocês imaginam o risco do paciente que tem com a cirurgia, risco de óbito com o transplante, ponderado com o risco de óbito do paciente sem o transplante, com essa doença. Quando o risco do transplante for maior do que o risco da doença, vamos dizer assim, não está maduro, né? Então, não existe essa indicação, e somente quando o risco da doença, a maturidade dessa cirrose, ela for maior. Para a inscrição, então, divido os pacientes, menor que 12 anos e maior que 12, são colhidos exames como bilirrubina, albumina, NR, para o cálculo do PELD, que é o Pediatric End Stage Liver Disease, ou para o MELD, que é o Model for End Stage Liver Disease, que é uma fórmula logarítmica, matemática, que é preditiva de mortalidade para o paciente com cirrose sem o transplante. Então, quanto mais grave o paciente, maior essa fórmula, levando em consideração pesos diferentes, no caso do adulto ali, creatinina, NR, bilirrubina, eles têm pesos diferentes, e quanto maior a gravidade, maior o risco de óbito e mais pontuação ele atinge. Então, esta mudança do sistema de alocação do fígado, que foi em 2006, 2007, mudou de ordem cronológica para a ordem de gravidade, o que, obviamente, teve benefícios, teve desvantagens, porque como a escassez de doador é o principal motivo, acabou ressaltando isso. Mas, sem dúvida nenhuma, se você vê a lista de espera para transplante após a implantação do MELD, muitos pacientes acabavam nem seriam inscritos na ordem cronológica, não daria tempo. E com a critério de gravidade, ele tem a chance de você entrar na fila e transplantar num curto espaço de tempo. Então, foi um grande avanço nessa área. Fala sobre os doadores vivos, mesma coisa, a questão do não aparentado, a possibilidade do transplante dominó, que muitos de vocês já viram, onde tem um transplante, um mesmo doador, você faz 2 transplantes. Não dividir no fígado, mas o fígado daquele primeiro receptor, ele é ruim para ele, algumas doenças, como por exemplo a PAF, ou a leucinose, que é a doença do xarope de bordo, em crianças, que aquele fígado é ruim para aquele paciente, mas não seria ruim para um outro. Então, esse paciente que tem a doença, ele recebe o transplante e esse fígado dessa criança ou desse paciente vai para outro. Então, um doador, 2 transplantes, transplantes dominó.
está regulado também nessa portaria. A pontuação adicional, nos casos de priorização. A seleção é feita também por compatibilidade anatômica, critérios de gravidade, identidade e depois compatibilidade ABO, que a gente já falou, faixa etária e tempo em lista. Aqui, a gente vê o cálculo dessa pontuação, que é o cálculo do MELD, mais 0,33 vezes o número de dias de tempo de espera. Talvez esse número que tenha que ser revisto para contemplar os casos que estão há mais tempo, né? E no caso das crianças, por conta de ter menos, graças a Deus, menos doadores em mortes cefálicas pediátricos, existe uma pontuação extra vezes 3. Então, você vê que uma criança com PEL de 20, ela passa a valer na lista como 60. Então, ela sempre vai ficar na frente dos adultos para contemplar essa questão. Existe também alguns casos, por exemplo, a paciente tem uma doença neoplásica, não é cirrose, o PELD e o MELD não são altos, porque ele está compensado, mas esse tumor vai crescendo, existem alguns critérios para esse tumor, acho que não vale a pena entrar agora, porque é extenso, mas existe uma pontuação extra para contemplar esses pacientes. Senão esse paciente vai acabar perdendo a janela e ele vai não ter que sair da fila de espera. Então, ela é uma fila, é um cadastro técnico inteligente, né? Priorização: insuficiência hepática aguda grave, não funcionamento primário do enxerto, de um transplantado até o 7º PO, e pacientes anepáticos por trauma. Esses casos são priorizados para a fila. Módulo de pulmão. Então, fala também sobre o doador vivo, aparentado, não aparentado. Inscrição: doença pulmonar obstrutiva crônica, e tem os parâmetros lá da New York Heart Association para definir cada caso. Fibrose pulmonar primária ou secundária, bronquiectasia, hipertensão pulmonar e fibrose cística. Esses são os casos, então, para indicação do transplante de pulmão. A seleção é feita por identidade e compatibilidade ABO, né? Tempo de espera, a questão do tamanho da caixa torácica é muito importante, a gente mede no raio-x, no filme, para saber exatamente o tamanho que tem, por conta da falta de expansão no receptor, né, da caixa torácica, rígida. E o critério de urgência é o retransplante agudo, indicado nas primeiras 48 horas após a realização do transplante. Coração. Então, nós temos também a insuficiência cardíaca como indicação, classe 3, da New York Heart Association. Portadores de arritmias consideradas malignas, né? A seleção é feita por compatibilidade ABO, priorização, peso, tempo de espera. A urgência, basicamente, por assistência circulatória, os corações artificiais ou as membranas de oxigenação, né? Ou por choque cardiogênico, ou retransplante. Então, são os 3 casos que a gente prioriza o coração. Para a córnea, então, existem todas as indicações das doenças corneanas para ser inscrito. Fala sobre a questão das urgências, que são a perfuração do globo ocular, iminência de perfuração, úlceras, etc. A seleção é feita por gravidade, classificação da córnea, né, faixa etária, tempo de espera. Transplantes músculos esqueléticos, mesma coisa, ó, todos esses casos que podem ser inscritos para o transplante, e também fala que os tecidos só podem ser vindos de bancos autorizados pelo Sistema Nacional do Transplante. Isso é muito importante, né? Pele, mesma coisa, são aceitos os casos de queimaduras ou lesões cutâneas extensas e que aquele doador não tem área suficiente para fazer um autólogo, né? Ou seja, um queimado com mais de 40%, então precisa de de um banco de peles, né? A mesma coisa aqui para tecidos cardiovasculares, né? São as artérias, as veias, pericárdio humano, as válvulas. Isso é usado em cardiopatias ou cirurgias plásticas, né? Abdominais, neurologia, oftalmo, etc. Fala sobre os bancos de tecidos também, nessa portaria 4. Ela é bem completa, né? Vocês podem perceber. E fala sobre a gestão, sobre a definição, os controles para todos os bancos de óleos, que é os tecidos oculares, cardiovasculares, músculo esqueleto, ou ósteo, condro, fáscio, ligamentoso, né?
cordão umbilical, placentário e banco de pele. Cria a rede Brasil Core, que eu já comentei com vocês, fala sobre o anencéfalo, para fins de tratamento, que isso até foi uma novidade na época, né? A retirada só pode ser feita precedida do diagnóstico de parada cardíaca irreversível. E fala aqui embaixo das sanções. E fala aqui sobre os estrangeiros. Isso aqui é um outro tema importante que merece a nossa discussão. Cada vez mais pessoas da América Latina e até da América do Norte estão procurando o Brasil para fazer transplante. A regra, como diz, é clara, só pode ser feito com doador vivo. Então, por exemplo, um paciente que quer de outro país, quer vir aqui para fazer transplante cardíaco, hepático do doador falecido, renal do doador falecido, não pode. Mesmo SUS pagando ou não pagando. Por quê? Porque vai acabar utilizando o recurso, que são os doadores, os órgãos dos doadores falecidos, dos brasileiros, que já é escasso para a gente, né? Fala que tem que ser a comunicação no Ministério Público, e esses intervivos que realizarem não podem ser pelo nosso Sistema Único de Saúde, ou seja, o Tesouro não vai pagar esse transplante, tem que ser por uma fonte privada, ou de acordo com tratados internacionais, base de reciprocidade. Eu confesso, professor, que em vários casos que eu recebo, está com o paciente grave, chega, esse país tem um acordo de reciprocidade ou não tem? Vai fazer pelo SUS ou não vai? O SNT fala com o Itamaraty e, na verdade, a informação não é clara, ela demora para vir quando vem, e o paciente grave, enfim. Então, eu acho que isso é uma coisa de difícil manejo na iminência de um potencial receptor. E a Central de Transplante de São Paulo, pelo menos, tem feito um trabalho muito bacana, junto com o Ministério Público, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, para a investigação de todos os casos que chegam para os intervivos. Então, o paciente vem fazer o transplante aqui, então checa os documentos do próprio paciente, se eles são realmente consanguíneos, né, se tem um parente são parentados, enfim, isso é uma coisa muito ruim. E tem aqueles casos de fígado, que depois isso que o Dr. Walter podia até comentar um pouco, existe uma questão do single shot. Então, o transplante de fígado só pode ser feito intervivos. Só que se esse enxerto falhar, se o enxerto renal falhar, o paciente volta para a diálise. Se o enxerto hepático falhar, ele precisa de um novo enxerto hepático, de doador falecido, só que ele é estrangeiro, não pode ser feito. Então, algumas equipes têm recebido pacientes arriscando essa questão de fazer o transplante, correndo o risco de esse enxerto não funcionar. Porque se ele não funcionar, esse paciente não pode transplantar. Então, como é que fica a imagem do hospital da equipe vendo um paciente que teria uma solução e não pode ser feito por questão legal? Ou, se abrir uma exceção, abre um precedente e todo mundo vê. Então, nós estamos numa situação, acho que muito delicada, que merece uma discussão posterior disso. O regulamento, o decreto 9175, fala também sobre o decreto 2268, algumas mudanças na gestão, na organização, atividades técnicas, logística, então tem várias melhorias, é um decreto que ajudou muito o país, isso em 2017 também. Em 2020, uma portaria que fala sobre as boas práticas, requisitos, recursos humanos, que é a 364, que vocês podem também referenciá-las nas práticas dos procedimentos padrão aí de cada hospital. Em 22, o COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, colocou uma legislação a respeito da equipe de enfermagem nesse processo, e o artigo 5º da questão da captação de córnea está suspenso por força judicial, ou seja, porque falava que só o enfermeiro podia fazer a extração de córnea, que prejudicou todo mundo, as filas, foi um negócio absurdo. Então, acho que está suspenso, então hoje a gente consegue fazer a extração de córnea com equipe técnica de enfermagem também. Em 2022, teve uma outra iniciativa de remuneração de equipes com valores melhores, nós chamamos de qualidote, né, a qualidade no processo de doação de órgãos, só que existiam várias inconsistências e que foram melhoradas, e na gestão da doutora Daniela Salomão, ela conseguiu revisar todos esses itens, transformou-se no QualiSUS, e que classifica os hospitais nível A a nível E, com 80% da remuneração daquela tabela da portaria 510 de 2010. Então, o valor é aquele, só que com 80%, por exemplo, de remuneração para cada atividade de transplante. Isso deu um grande fôlego para a gente, compensando a falta de reajuste dessa tabela. O ano passado, todo mundo lembrou, né, a lei de Tatiane, que foi a 14722,
que institui a Política Nacional de Conscientização do Incentivo à Doação e Transplante de Órgãos, e que basicamente pede, né, para que as pessoas adotem nos cursos técnicos, material didático, campanhas de divulgação para aumentar a doação de órgãos. Em São Paulo, nós temos as mesmas diretrizes, só que baseadas em resoluções. A última que vocês podem referenciar é a resolução SS número 6, essa que não é nacional, é estadual de São Paulo, né? É a última de 2019, que também faz toda a regulação da estrutura das atividades dentro do Estado. Sobre a morte cefálica, nós tivemos a primeira resolução do diagnóstico de morte cefálica em 91, a segunda melhorada, que muitas pessoas nós usamos, né, foi a 1480 de 97, junto com a Lei 9434, e foram aí praticamente 120 mil diagnósticos de mortes cefálicas notificados com base nessa resolução. E em 2017, a 2173 redefiniu com melhorias, com dúvidas que existiam, e o pessoal da MIB, junto com o CFM, montou, e isso foi um negócio muito importante, né, para todo mundo. Da Anvisa, nós temos várias resoluções da diretoria colegiada, que fala sobre o funcionamento de banco de óleos, fala sobre central de transplante, bancos de células e tecidos germinativos, bancos de tecidos, né, tudo aqui em 2003, 2006. 2009 foi a primeira sobre o transporte de órgãos, que é a 66, e que foi revogada agora, em 2021, pela 504. Então, falar sobre transporte de órgãos nas caixas, vocês vão referenciar a RDC da Anvisa 504 de 2021. Laboratório de histocompatibilidade, boas práticas em tecidos humanos, o Guia da Biovigilância em 2016, e 2020 foi um ano importante que instituiu o Sistema Nacional de Biovigilância, uma parceria da Anvisa, da OPAS e da Unifesp aqui, desenvolveu esse guia de biovigilância, de notificações dos eventos adversos, manual de biovigilância, foi um marco também importante na qualidade de segurança dos transplantes no país. Então, finalizando, algumas considerações. Por exemplo, temos alguns transplantes que acontecem no mundo, e inclusive no Brasil, membros, né? Mas isso aqui não é um reimplante do mesmo membro, é uma mão de um doador falecido, né? O transplante de face, útero, bexiga, traqueia, laringe, membrana amniótica. Então, são vários casos que não estão regulamentados, mas eles estão dentro dos contextos que a gente falou, bioéticos, de projetos de pesquisa e de outros, mas eles ainda não estão regulamentados como prática diária no país. Uma coisa importante que nós temos aqui, uma prevalência estimada muito grande, de quase 4.400 pessoas que precisariam do tratamento da falência intestinal, entre adulto e pediátrico. E o tratamento da falência intestinal, muito tempo, a gente entendia como transplante, e não é. 85% da reabilitação, do tratamento da falência intestinal é feito com a reabilitação com nutrição parenteral prolongada, cirurgias de alongamento do intestino, você vai dando uma sobrevida muito melhor para o paciente. Só que em 15% dos casos, não adianta, então é feito o transplante de intestino isolado ou multivisceral, intestino mais fígado, muitas vezes cirrose biliar secundária à nutrição parenteral. Então são casos que a gente está acontecendo, eles estão indo como um anexo do transplante de fígado, mas precisava de uma resolução, precisava de um encaminhamento. A doutora Daniela Salomão me disse que até antes dela sair, tinha encaminhado a membrana amniótica e o regulamento do transplante de intestino para o CONITEC, que é um passo antes de ser publicado. Então, mas ela saiu, né? A gente está parado o processo, os pacientes precisando, e a própria reabilitação intestinal, que é o mais conservador, não tem regulamentação. Então, isso é uma coisa que a gente precisa urgente para resolver para o nosso país e colocar no regulamento técnico nosso. E, por último, a questão do xenotransplante no Brasil, que está no grupo da USP, no qual eu faço parte, está desenvolvendo edições gênicas de porcos para órgãos para transplante, e a gente vai precisar de discussões e regulamentações da utilização do enxerto de animais em humanos, utilização de animais para a prática clínica diária, né? Estudos pré-clínicos que são feitos em pacientes de morte cefálica, tem 2 artigos muito interessantes do pessoal de Nova York, outro de Boston, que foi o pessoal que fez aqueles implantes que a gente viu na televisão no mês passado, que fizeram testes
de viabilidade de tecidos ou rejeição em pacientes em morte encefálica, né? Não indo para o primata não humano, que são os macacos. Então, tudo isso aí, acho que é bem inicial, mas vai merecer uma discussão futura para que a gente possa regulamentar. Então, finalizando, eu posso dizer pontualmente, né, que o Brasil possui amparo jurídico robusto, como vocês podem perceber, e adequado. Não que não tenha oportunidades de melhoria, mas a gente entende como adequado. Necessidade da revisão do regulamento técnico, o último foi em 2017, necessidade de envolvimento da comunidade transplantadora na elaboração das regulamentações. A gente vê que muita boa intenção, muita gente querendo fazer a sua lei, mudar, sem consultar quem realmente é especialista, a BTO e os transplantadores, né? Necessidade de regulamentar o tecidos alocompostos e a falência intestinal, critérios para alocação, né? Então, revisão da regionalização, revisão dos critérios clínicos, a própria logística, distribuição dos centros e o próprio xenotransplante. Então, professor, acho que é isso que a gente tinha para mostrar. Eu gostaria de finalizar uma frase do professor Silvano, né? Que o transplante de órgãos é a prática que mais estimula e depende do discernimento de toda a equipe médica que o realiza. Então, agradeço, muito obrigado, fico à disposição. Gostaria de agradecer o doutor Tadeu Tomé, que por essa apresentação, que cobriu toda a legislação do transplante. Então, você fica como nosso consultor para todos nós. Para disponibilizar no YouTube, nós temos que encerrar agora. Então, nós vamos encerrar a reunião, anunciando a reunião da próxima semana, que é o Dr. Walter Garcia, que vai falar sobre doador com critério expandido. E depois, mesmo encerrando a reunião, nós vamos deixar aberto para quem quiser discutir com você. Tá bom. Então, eu agradeço muito a sua participação aqui. Você tem a última palavra aí. Muito obrigado. Então, eu queria agradecer novamente, acho que a presença de vocês nessa discussão, da oportunidade de a gente discutir esse tema, que a gente faz com muito gosto, acho que nós fizemos a história nisso, e ficar à disposição sempre de vocês da comunidade transplantadora. Muito obrigado.